Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que deve ser avaliada com grau de dificuldade de médio a fácil. No fim das contas, o candidato não pode perder a atenção numa questão como essa, por mais fácil que pareça. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2019. Os tipos cheios de si. O difícil é encontrar quem nunca cruzou com ou se passou por um desses online. O turista em tempo integral posta o ano inteiro foto das férias, deste e de outros anos. Parece viver viajando. A única bem-amada, só ela tem o parceiro mais especial, porque momentos a dois são mesmo para divulgar. O baladeiro vida louca, quase dá para escutar o pelas fotos de bebidas e pistas de dança. O exibido humilde, ele acha que disfarça ao dar dicas do próprio sucesso, não engana ninguém. O bem relacionado de ocasião descobriu quem é o famoso que aparece na foto naquela hora, mas não deixa passar. O gourmet de aparências. Por que ir a um restaurante se ninguém souber? É clique no prato. A mãe orgulhosa demais faz questão de contar todas as gracinhas, até as que só tem graça para a mãe. O lindo ou a linda demais para não mostrar. Acha que o dia de cabelo bom desculpa um autorretrato, selfie. Quem nunca, não é? De acordo com esse infográfico, as redes sociais estimulam diferentes comportamentos dos usuários que revelam a exposição exagerada dos indivíduos. B. Comicidade ingênua dos usuários. C. Engajamento social das pessoas. D. Disfarce do sujeito por meio de avatares. E. Autocrítica dos internautas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito, bem como qual deve ser o teu procedimento perante uma questão como essa. Vamos começar falando sobre a fase de pré-leitura, em que o candidato avalia o grau de dificuldade de cada questão para depois começar pelas mais difíceis, depois as médias e finalmente as mais fáceis. Uma maneira, digamos assim, do candidato roer o osso para depois comer a carne. É aceitável que uma questão como essa seja considerada de nível fácil ou médio de dificuldade. Em geral, quando o candidato está na pré-leitura da prova, ele fica na dúvida numa questão como essa entre uma alternativa ou outra. Nós vamos explicar isso melhor. Então, é aceitável que você queira ler essa questão melhor ou ainda pensar um pouco mais antes de definir que você já sacou o gabarito. Bem, vamos entender que chegou finalmente a hora de você resolver a questão. Nessa questão nós temos um infográfico composto por 8 pequenas figuras. Então, a primeira coisa que você tem que sacar, eu diria que você deve sacar antes até de ler a pergunta do enunciado, é que a questão precisa ser respondida de acordo com todas as 8 figuras, sem exceção. E aí você lê a pergunta. O que o comportamento desses usuários de redes sociais revela? E quando você lê as alternativas, você percebe que 3 delas são facilmente elimináveis. A começar da letra E, que é absurda, ela comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. As letras B e C cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Já a letra D contém a grande dúvida que o candidato tem que ter em relação a essa questão. Ela comete o erro da redução, que é o erro oposto da extrapolação. No caso, em que consiste o erro da redução? Consiste em reduzir a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando, na verdade, a resposta é mais abrangente. No caso, a redução dessa letra D é justamente porque a ideia que foi gerada
é verdadeira para algumas das figuras, não para todas. Entendam uma coisa, se tem algo que nós podemos falar sobre cada uma dessas figuras, é isso que diz o gabarito da letra A, que são pessoas que se expõem exageradamente nas redes sociais, que parecem ter a necessidade de se expor em demasiado sem a noção do ridículo. E a grande dúvida que essa questão merece está na letra D. O erro da redução, no caso dessa letra D, é porque se trata de uma afirmação que é válida para algumas daquelas figuras, mas não todas. Porque, tudo bem, esse disfarce por meio de avatares, ou seja, de transformação, pode ser até algo verdadeiro para a segunda figura, por exemplo. A única bem-amada. Já para a terceira figura, aquele baladeiro vida louca, já não se pode dizer que ele está disfarçando. Afinal de contas, ele se diverte sim. E a intenção dele não é parecer que se diverte. Então, se o que está na alternativa D fosse verdadeiro em relação a ele usaria um avatar para parecer que está se divertindo, quando na verdade não estava. O correto é se afirmar que ele está simplesmente se expondo, postando fotos de bebidas e pistas de dança, o que leva à exposição em demasiado, como diz a alternativa A, que é o gabarito da questão. Então, voltando a falar da alternativa D, o candidato pode achar que está correta, mas ela está correta em relação a algumas das figuras, não a todas. A letra E é absurda. O erro da contradição é exatamente a geração de ideias que estão em desacordo com o texto, sendo esse texto, é claro, o infográfico. Dizer que esses usuários têm autocrítica é absurdo. Eles se expõem em demasiado, sem a noção do ridículo. Então, que autocrítica é essa? Se eles tivessem autocrítica, eles não fariam nada daquilo. Sobre a letra B, será que esses usuários são cômicos? Vamos tomar como exemplo o turista em tempo integral. Será que é engraçado se ver esse indivíduo nas fotos que ele posta? Não é bem isso. O que é cômico é a interpretação que o infográfico dá, não só para esse indivíduo, como também para os outros. E a alternativa C também é uma extrapolação, que não pode ser dita em relação a nenhum daqueles usuários. Engajamento social? Onde está isso? Simplesmente isso não está no texto. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, nós desejamos boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, façam os devidos comentários para que nós possamos saber onde nós estamos errando. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque você está ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.